canal Sim, Eu Creio apresenta hoje o seu primeiro programa. Como convidada nós temos a auxiliadora, Maria Auxiliadora Queiroga, para nós que somos mais íntimos, Dodora, advogada, militante do direito e defensora pública pelo Estado do Acre, militou, já é aposentada, e uma cristã que tem uma história de oração, de vivência e familiar, como a gente sempre espera que os nossos irmãos tenham. E uma experiência com Cristo que nos motiva a compartilhar com vocês. É uma boa noite, agora nós estamos gravando à noite, né? Boa noite, é. Eu a amo muito, ela é minha amiga, ela é minha confidente, é minha puxadora de orelhas. O canal Sim, Eu Creio é um sonho, e hoje nós queremos compartilhar esse sonho com você. Nós queremos compartilhar aquilo que nós cremos, mas o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Para que você possa, quando Jesus perguntar, você crê? Você fazer como aquele homem dizer, sim, Senhor, eu creio. Você fazer como Jairo, se tu apenas mandar, vai acontecer porque eu creio. Eu creio na amizade verdadeira, eu creio no amor, inclusive, apesar da profecia bíblica dizer que por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriaria na terra. E a nossa introdução de hoje começa sobre como é que um Deus de amor, um Deus descrito por Jeremias 31, 3, se você puder ler, e eu vou ler aqui, descrito também por 1 João 4:8. 1 João 4:8 é algo poético. Diz, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A Bíblia afirma que Deus é essencialmente amor. De Deus não se vem amor. De Deus não deriva-se o amor. É isso, doutor? Deus é amor. E o teu texto diz o quê? O Senhor apareceu a mim há muito tempo atrás, dizendo, sim, eu te amei com um amor eterno, portanto, com ternura te atraí. Que maravilha. Nós temos um Deus que declara um amor a nós, que não se cala, e que, na palavra do apóstolo João, diz assim, olha, quem não ama não conhece a Deus, porque ele é amor. E João sentiu esse amor, João conviveu com esse amor, João presenciou os milagres desse amor, João viu esse amor ser entregue por nós. Mas como alguém um dia me disse, Sérgio, eu tenho dificuldade de crer no cristianismo, porque eu não consigo entender, diante de tanta maldade, diante de tanta crueldade, diante de tanta falcatrua, diante de tanta injustiça, como entender, aqui na cidade de Patos, no interior da Paraíba, nós tivemos uma tragédia, que uma mãe desequilibrada segura o seu filho, e um padrasto abre esse menino em um sacrifício ritual religioso, entre aspas, porque nós não podemos chamar isso de religião, e tira as vísceras desse menino ainda vivo. Como entender que Deus ama a vítima e o algoz? Como entender que esse Deus morreu na cruz? Vamos entender por partes. É Deus culpado pelo mal? Não. Não, porque Deus é amor. Os orientais, eles têm algumas religiões que declaram que os gregos acreditavam numa dualidade, que existiam os deuses maus e os deuses bons, que eles, nos seus panteões, eles brigavam e lutavam. Isso virou mito. O cristianismo, através dos séculos, demonstrou o caráter de um Deus bom, puro, santo e leal, mesmo com todos os erros que o cristianismo, digamos assim, tradicional tenha cometido. O que a Bíblia nos mostra sobre a origem do mal? O que Ezequiel, capítulo 28, versos 14, 15 e 17, Dodora, nos mostra sobre a origem do mal? Diz assim, tu és o querubim ungido que cobre, e eu te estabeleci assim. Tu estiveste sobre o santo monte de Deus, caminhaste para cima e para baixo, no meio das pedras de fogo.
Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. É até o 16, é? Não, até o 17. Por causa da amplitude das tuas contratações, foste cheio de iniquidades e pecaste. Por isso, eu te lançarei como profano para fora do monte de Deus. Eu te destruo, ó querubim cobridor, do meio das pedras de fogo. O teu coração elevou-se por causa da tua beleza. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu brilho. Te lançarei por terra, e diante dos reis te coloquei, para que te contemplem. Então, a Bíblia fala de uma criatura feita com esplendor e glória, que vivia na presença e no santuário de Deus. Louvava diariamente com os outros anjos e arcanjos. Exatamente. E esse ser, nasceu nele o reino da iniquidade, já que o reino de Deus é o reino da equidade, que é a justiça baseada em amor. Se você não sabe o que é o significado de equidade, ela sabe porque ela é advogada. É a justiça, para o direito, é a justiça igual para todos, mas na teologia, a equidade quer dizer justiça baseada no amor. No amor. Ou seja, o amor de Deus não pode errar. A justiça humana pode errar, mas o amor de Deus não. Esse ser que foi descrito, eu gosto sempre de ler esse capítulo, doutora, não do verso 15 em diante, do verso 14 em diante, porque tem algo surpreendente nos versos anteriores. Assim como Deus criou a terra, os céus, a atmosfera, a nossa galáxia, preparou tudo, fez um jardim para Adão e Eva. A Bíblia diz aqui, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estivesse no Éden, o jardim que desceu do céu. Essa criatura esteve no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbunclo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que fostes criado, foram preparados. Aqui fala que Deus fez um enxoval. Como um pai, uma mãe prepara as roupas, prepara o berço, prepara o quarto. Com quanto amor Lúcifer foi criado. E aqui a Bíblia diz, no verso 13, fostes criados, e todas as coisas foram preparadas para ti. Mas esse ser multiplicou os seus negócios, o seu comércio, a sua pregação. E o que era esse comércio? O que era que Lúcifer o que fez ele se sentir insatisfeito, doutora? Ele vivendo na presença do Deus Santo, do Deus Triuno, do Espírito Santo, do seu Criador, que a Bíblia diz quem é esse Criador. Depois nós vamos estudar sobre isso. Quem é o Criador, o braço criador entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Hoje nós estamos falando como um ser perfeito, num ambiente perfeito, conseguiu criar algo, e a Bíblia disse agora, onde você leu nos versos 15, 16, 17 e 18 e mais adiante, multiplicaram-se os teus comércios. Ele vendia uma conversa, ele falava algo, ele pregava que Deus era injusto, mas a principal pregação dele, a principal pregação de Satanás, de Lúcifer, ela está, incrivelmente, ela está em Gênesis, e ela está clara para todo mundo. Olha só o que a Bíblia diz, Gênesis 3, 4. Por gentileza, você pode ler, minha irmã Dodora. Qual era o comércio? Qual era a pregação? O que era a disseminação de ideia que Lúcifer pregava no céu? E a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Não morrereis. A pregação de Satanás no céu não vai morrer. Não, vamos fazer o nosso mundo à parte. Deus é bom, Deus é justo, mas a gente faz o nosso cantinho. Vocês não vão morrer. Quem já viu morte?
o que é a morte. Lúcifer pregava uma verdade, porque ele nunca viu a morte. Ele não conhecia. Mas uma verdade pela metade, porque Deus disse também para todas as suas criaturas, não foi só para Adão e Eva. Todo transgressor da lei de Deus certamente morrerá. Certamente morrerá. Quando foi o encontro dos mundos não caídos? Isso é um estudo bastante amplo para nós trabalharmos depois. Nós estamos falando da origem do mal, nós estamos falando da queda do homem, porque Adão e Eva, vamos ver a próxima pergunta, aqui diz assim, de que advertência Deus fez a Adão e a Eva no Éden? A advertência é: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comeres, certamente morrerás. Exatamente. Mas veio Lúcifer e disse: não, certamente não morrerás. O que Lúcifer disse para uma terça parte dos anjos? Aqui a pergunta do nosso guia de estudos, que nós vamos disponibilizar para você, ouvindo a voz de Deus, a origem do mal. Qual foi o resultado da rebelião desse anjo? Apocalipse 12, 7 a 9. Você pode ler, doutora? Apocalipse 12, 7 a 9. Aí nós vamos fazer um resumo agora de tudo que nós lemos e vamos contextualizar com aquilo que nós vamos perceber. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e lutou o dragão e os seus anjos. E não prevaleceram, nem o seu lugar se achou, mais no céu. E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada de Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Um terço dos anjos acreditaram que a morte não existiria. Por quê? Porque ninguém nunca viu a morte. Durante toda a eternidade passada, até o momento. Qual foi o momento em que os seres puros, os anjos que não caíram, os mundos criados antes do nosso mundo, Adão e Eva e o próprio Satanás, qual foi o momento em que eles conheceram a morte? Vamos ver o que a Bíblia diz? Então Deus providenciou para eles, vamos lá? Lá em Gênesis. Em Gênesis, Deus providenciou para o homem que viu que estava nu, né? Só um minutinho que a gente já vai achar aqui. Fez o Senhor, Gênesis 3, 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Eu quero só fazer uma ressalva sobre os 6 primeiros capítulos de Gênesis. Os 6 primeiros capítulos de Gênesis contam 2000 anos de história. O autor, Moisés, não está interessado em detalhes, em somas, em minúcias. Ela é uma síntese de 2000 anos de história. Com certeza. Nós vamos fazer aqui uma afirmação teológica que se prova mais adiante. Tá bom? Ou seja, não foi Deus quem sacrificou o cordeiro. Foi Adão que pegou o cordeiro, que cortou, degolou o cordeiro. E foi neste cordeiro que os mundos caídos e não caídos conheceram a morte. E a tradução de certamente morrerás viverás para a morte, ou seja, viverás até onde a morte te encontrar. Ou seja, ele pecou e ele morreu no momento? Não. Satanás pecou e morreu no momento? Eva pecou e morreu naquele momento? Nós, quando erramos, pecamos, nós morremos no momento do pecado, mas nós morremos a cada segundo que passa, nós chegamos mais próximos, porque nós estamos no mundo de pecado. Exatamente.
Eu queria desenvolver três pensamentos sobre esse assunto, doutor. Eu não sei o que você, com a sua experiência, acha sobre a negativa de que não existe o pecado original, ou seja, que Adão e Eva pecaram, eles pecaram, Eva optou por comer o fruto, optou por acreditar na serpente, porque Eva tinha comunhão com Deus todos os dias, e um ser aleatório diz diferente e ela acreditou, então ela caiu em pecado. E o seu esposo, com medo de perder a esposa, ele preferiu pecar junto com ela. Muitas vezes nós fazemos essa escolha também. Nós, na prática da vida, nós não fazemos essa escolha também. Com certeza, né? E como é que nós podemos ter vitória sobre esse ardil, sobre esse pecado original que passou e que hoje nós vivemos nós nascemos no estado do pecado, nós nascemos no reino do pecado e nós nascemos no ambiente do pecado. Filho do pecado. Nós somos filhos do pecado. O Salmo diz que antes mesmo de nascer, ele já trazia o pecado, mas ele também declara em poesia que antes mesmo de ser gerado, Deus já o amava e já tem os seus dias escritos. Exatamente. Agora, doutora, a pergunta é, a Bíblia diz como nós podemos nos religar com Deus e suportar, vencer a Satanás, vencer essa queda e vencer esse reino da iniquidade. O que diz, como, o que 2 Coríntios, né? O que Efésios 6, 10 a 18 nos mostra como remédio e como segurança para nós vencermos o mal, vencermos 6, o 10, reino né? do mal. 6, 10 a 18. a 18. E finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra as maldades espiritual em regiões celestiais. Contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E, havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, estai firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. E calçados os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Essa resposta foi dada de uma forma poética e curta a outro personagem bíblico, por Jesus. E se Natan estivesse aqui, Natan, meu filho de 11 anos, diria, muito fácil. Nós vamos para o verso áureo da Bíblia agora. O verso áureo da Bíblia, todos nós conhecemos. É a resposta de como vencer o mal, de como nos sairmos do reino da iniquidade para o reino da equidade. Como nós recebermos a couraça de Deus, a espada da justiça, recebermos a justificação. João 3, o capítulo é a entrevista de Jesus com Nicodemos. Nicodemos era conhecedor do reino da iniquidade, do pecado original. E as perguntas de Nicodemos fazem menção a tudo isso. E o que é então que Jesus responde, doutora? Como é que nós podemos viver, mesmo vivendo num mundo de pecado,
mesmo vivendo num ambiente de pecado, que as sequelas, as consequências e os atos, nós três estamos bem aqui, eu, você e o Vinícius, mas o sofrimento está aí fora. Além dos nossos íntimos, os nossos desafios íntimos, os nossos sofrimentos, as nossas buscas, existem sofrimentos e agonia reais que saem da nossa intimidade. É verdade. E João 3,16, eu vou deixar a Dodora com a voz dela dizer como é que Deus, que é amor, que com benignidade nos amou, com amor eterno nos amou, e que João descreve isso, que Deus amou o mundo de tal maneira, mas lá em 1 João ele diz, quem não ama não conhece a Deus. Esse Deus responde a esta maldade dessa forma, João 3,16. Porque Deus amou tanto ao mundo, que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que amor. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para não que condenasse o mundo, para que o mundo fosse salvo por ele. Aí aqui eu pergunto a você que está me assistindo. Jesus na cruz salvou só os escolhidos? Com certeza não. Só os judeus? Com certeza não. Aqui Jesus está dizendo que salvou o mundo, a toda a humanidade. Então eu costumo dizer, Dodora, que a salvação, o plano de salvação, é um ato irreversível de Deus. Na cruz, Jesus salvou todo aquele que nele crê. Não vai perecer. Mas ele salvou aquele que não crê, mesmo que ele não aceite, porque na realidade ele está rejeitando a salvação. Exatamente. Cristo morreu tanto pelaquela criança que foi assassinada brutalmente por sua mãe e por um padrasto desalmado e, para não dizer, movido pelas monstro. Ambos foram monstros. Deus também, Jesus morreu também por aquela pessoa. Por aqueles. Como é que nós entendemos que aquelas pessoas que exploram o minério no Brasil, que poderiam fazer cálculos e ter as medidas de contenção, as medidas legais, deixaram 273 pessoas morrer, não foi preso um passarinho, não foi preso até hoje. E nem vai ser. E nem vai ser. E nós temos, entenda, a maldade. Na época dos mosteiros, dos conventos, a busca era de isolamento. Isso existe hoje. E a ideia é de que se você se isolar do mundo, os monges tibetanos também trabalham com isso, que você consegue uma capacidade de se autodepurar, de se santificar. Como se eu estou num ambiente de pecado. Então, na próxima lição, nós vamos ver que o plano de salvação que Deus entregou na cruz, através da morte do seu Filho, é perfeito. E o sangue de Jesus vence a morte do Cordeiro e é a promessa para a nossa esperança. Exatamente isso. Vamos fazer esse estudo na próxima lição? Vamos sim. Você gostaria de deixar alguma mensagem sobre esse estudo? Eu vejo com clareza a maneira como Deus se revela ao homem. Ele é transparente. Ele não deixa dúvida para nós, ele não deixa que nós titubeemos nas nossas interpretações, porque ele é tão claro, ele fala numa linguagem tão perfeita, que tanto o analfabeto como o doutor alcançam na mesma dimensão, né? Eles chegam a um denominador comum. Deus é amor, e sem esse amor eu não posso viver. Não posso. E eu vejo, assim, na beleza da santidade de Deus, que o seu amor é tão grande, que ele nos criou a sua imagem e semelhança. E que nós, nas nossas limitações, no nosso egoísmo,
na nossa tentativa de ser bom, deslizamos tanto, nos distanciamos tanto deste amor, que se não for a misericórdia dele e o seu imensurável amor para vir nos atrair novamente, nos buscar e nos colocar perto dele, Então, a gente não volta, é uma viagem sem volta. Você está me dizendo, então, isso é uma frase que eu sempre repito em estudos, você já escutou, que não existe ato, ação ou atitude humana desprovida de egoísmo. Mesmo quando nós queremos ser bons, Nós não somos. Mesmo quando nós queremos nos santificar, nós não conseguimos, porque nós somos pesados. Exatamente. Eu gostaria de fazer um último raciocínio com você, que é um desafio para que você pense. Nosso objetivo não é explicar o mal, mas mostrar que Deus, na sua presciência, na sua onipotência e no seu amor, na sua eternidade, ele já tinha, como a Bíblia diz, a salvação que estava garantida, o Cordeiro de Deus que morrera antes da fundação do mundo. Exatamente. Jesus já estava determinado a morrer se algum dos seus filhos pecasse. Exatamente. Por que, então, Deus criou Lúcifer? A pergunta que você, que tem uma mente mais aguçada, você que talvez seja um adventista que esteja fora da igreja, você que seja um universitário que goste de se questionar e dizer assim, mas por que Deus criou? Se Deus sabia que esse ser ia se tornar mal, por que, então, Deus não deixou de criá-lo? É uma pergunta. É uma pergunta muito profunda que nós vamos buscar respondê-las. Não, nós vamos responder agora. Vamos responder agora. Deixa eu ver o tempo aqui. Nós temos 20 minutos só. Só faz 20 minutos aqui. 30? Certo. Recentemente, aconteceu no mundo uma anomalia genética baseada no Zika vírus, em que as crianças nasceriam com algum tipo de deficiência, mas aquelas que nascessem sem cérebro, as mães poderiam abortar. Esse é o primeiro raciocínio. Diante das câmeras da Rede Globo, uma mãe gritava: perdoe o meu filho. Perdoe o meu filho. Perdoe. Ele não é esse monstro. Eu cuidei dele. Eu amamantei ele. Sabe quem ele era? O maníaco do parque. Ele matou, esquartejou e enterrou 18 pessoas. Uma mãe grávida que sabe que seu filho tem autismo. Um pai que está com a mulher grávida, que sabe que seu filho tem algum tipo de deficiência. Nós que somos humanos, mandaríamos matar a criança? E se Deus criou Lúcifer, sabendo que ele ia pecar, por que ele não matou Lúcifer? Ou deixou de criar? E se Deus me criou? Se Deus te criou, sabendo quem tu é, quem sou eu? Se Deus criou você, sabendo quem você é intimamente, você acha que você é digno de ter a vida? A diferença é que Jesus veio e deu a vida por toda a humanidade. Satanás foi oferecido o perdão, ele não aceitou. E essa lição é um convite para que você aceite o Filho unigênito e nele creia e não pereça e aceite a salvação. Amém. Em nome de Jesus.